Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós vamos falar um pouquinho com os alunos do oitavo ano B, apostila 2, capítulo 11, congruência, das páginas 348 a 362. Bom, atualmente os matemáticos conhecem 14 tipos de pentágonos convexos com os quais é possível recobrir uma superfície plana, mas não se sabe ainda se existem outros. Encontrar um tipo diferente dos dois que foram apresentados aqui já é um grande desafio. Quer tentar? Então, temos aqui uma figura com vários pentágonos. Uma das 4 descobertas de Marjorie Rice, feita em 1976. É difícil encontrar um padrão da posição das peças do mosaico construído por Marjorie. Por isso, podemos nos perguntar: como ter certeza de que todas as peças são de fato idênticas? Para responder a essa pergunta, é preciso recorrer ao conceito de congruência de figuras, que é o tema deste módulo. 1. No anexo 1, há um pentágono do mesmo tipo daqueles usados no mosaico de Marjorie Rice. Recorte esse pentágono. B. Utilizando o pentágono recortado com o molde, verifique se todos os pentágonos que compõem o mosaico são de fato idênticos. E C. Descreva a estratégia que você utilizou para resolver o item B. Neste caso, olha lá, nós temos algumas informações aí para poder justificar essas tentativas. Em geometria, duas figuras como os pentágonos do mosaico de Marjorie Rice são chamadas de congruentes. 2. Como podemos identificar duas figuras congruentes? Figuras são congruentes quando, ordenadamente, os lados de um têm os mesmos valores dos lados do outro e também os mesmos ângulos internos, ou seja, se confundem por superposição. Se colocar uma em cima da outra, só se vê uma. 1. Existem alguns pares de pentágonos congruentes entre aqueles desenhados a seguir. Para identificá-los sem a necessidade de fazer recortes de sobreposição, você deverá para cada um deles. Então, ele dá algumas informações aqui para a gente. Neste caso, determinar com régua e registrar os dados da tabela a seguir e medir com o transferidor cada ângulo interno registrados os dados na mesma tabela. Neste caso, nós temos todas estas informações aqui. 2. Entre os 7 polígonos, existem pares de polígonos congruentes? Quais? Se considerar necessário, recorte os pentágonos do anexo 2 para conferir suas respostas, fazendo a sobreposição dos polígonos congruentes. Os pares de polígonos congruentes são 1 e 4 e 2 e 6. 3. Quais características dos polígonos você considerou para responder o item 2? Espera-se que eles tenham comparado tanto a medida dos lados como as medidas dos ângulos dos polígonos. 4. Identifique entre os 7 polígonos 2 que não sejam congruentes, mas que possuam todos os lados com o mesmo comprimento. Os polígonos 1, 2 e 7 possuem todos os lados com o mesmo comprimento, mas não são congruentes entre si. B. Todos os ângulos com a mesma medida. Os polígonos 1 e 3 possuem todos os ângulos com a mesma medida, mas não são congruentes entre si. 5. Dados 2 polígonos congruentes, o que se pode afirmar sobre o número de lados de cada um? 2 polígonos congruentes possuem o mesmo número de lados. B. As medidas dos seus lados. 2 polígonos congruentes têm lados correspondentes com medidas iguais. C. As medidas de seus ângulos. 2 polígonos congruentes têm ângulos correspondentes com medidas iguais. Apesar de estarmos usando nessas respostas os termos correspondentes, não esperamos que vocês, alunos, já utilizem, porque o próximo item objetiva destacar a necessidade de estabelecer uma correspondência para que se possa definir a congruência. Bom, 6. Considere os polígonos 2 e 6, e aí ele fala para a gente, os lados A2 e E2 e A6 e B6 têm medidas iguais? B. Os ângulos E2 e D6 têm medidas iguais? Para afirmar que os lados e os ângulos desses dois polígonos têm medidas iguais, é necessário estabelecer uma correspondência. Escreva o lado do polígono 6 correspondente a cada lado do polígono 2 dado a seguir. Depois, faça o mesmo para os ângulos internos. Então, na letra A e na letra B, não. E aqui nós conseguimos determinar as correspondências em relação à letra C. 7. Com base nos itens anteriores, escreva no espaço abaixo o que são 2 polígonos congruentes. Bom, 2 polígonos
com o mesmo número de lados são chamados de congruentes se existir uma correspondência entre seus vértices, tal que tanto cada par de ângulos correspondentes como cada par de lados correspondentes tenham medidas iguais. O exercício 1. Bom, nestes exercícios eu vou citar algumas informações e eu vou apresentar a resposta aqui na parte de baixo para que vocês possam observar. Sugiro que, durante a realização dos exercícios, vocês pausem o vídeo para assim facilitar a execução do mesmo. Então, usando régua e compasso, construa um triângulo com lados medindo 5, 6 e 8 centímetros em uma folha de papel sulfite. Cada componente do seu grupo deverá construir seu próprio triângulo. Bom, lembrando que vocês podem fazer, não necessariamente precisa ser em uma folha sulfite, vocês podem realizar isso no caderno de vocês e, claro, deverá ser realizado individualmente. Não vamos realizar essa atividade em grupo. Então, o desenho do triângulo seria esse e as respostas muito simples. Então, vocês vão verificar a construção correta, neste caso, a letra após verificar com a régua se a construção está correta, cada um deverá recortar o seu triângulo. Então, vamos recortar lá o triângulo, né? Temos aqui o triângulo. Compare a sobreposição de todos os triângulos concluídos. Nós já temos aqui o triângulo 1. B. A, C. Determine e registre as medidas dos ângulos internos do seu triângulo. Compare com as medidas obtidas por seus colegas de grupo. Então, nós temos aqui, 93 graus, 48 graus e 39 graus. D. O que você pode concluir sobre dois triângulos que possuem os três pares de lados correspondentes com a mesma medida? Dois triângulos que possuem os três pares de lados correspondentes com a mesma medida são congruentes. E representamos o fato de dois triângulos possuírem os três pares de lados correspondentes com a mesma medida por lado, lado, lado. A situação lado, lado, lado é o caso de congruência de triângulos. Sim, nós podemos observar aqui, de acordo com as respostas que nós demos anteriormente e, claro, de acordo com o triângulo desenhado. 2. Usando régua e transferidor, você vai construir em folha de papel sulfite um triângulo com os ângulos medindo 90 graus, 30 graus e 60 graus. Para isso, siga as instruções abaixo. Então, nós temos aqui as instruções novamente, nós desenhamos o triângulo e nós conseguimos determinar que as respostas A, B, C, D e E são o meu triângulo 2 aqui, desenhados. Vamos à letra F. Dois triângulos que possuem os três pares de ângulos correspondentes com a mesma medida são necessariamente congruentes? Não. G. Representamos o fato de dois triângulos possuindo os três pares de ângulos correspondentes com a mesma medida por AAA, ângulo, ângulo, ângulo. A situação AAA é um caso de congruência de triângulos? Explique sua resposta. Não, pois nela, observações feitas no item anterior, dois triângulos têm com os três pares de ângulos correspondentes congruentes podem não ser congruentes. 3. Em uma folha de papel sulfite, você vai construir um triângulo com lados medindo 8 centímetros e 6 centímetros. O ângulo formado por esses dois lados deve ter 60 graus. Para isso, siga as instruções abaixo. Então, nós temos aqui as instruções A, B e C. São instruções para chegar até este triângulo aqui. Então, vamos determinar aí a letra D. O que você pode concluir sobre dois triângulos que possuem dois pares de lados correspondentes com a mesma medida e os ângulos formados por esses lados também com medidas iguais? Dois triângulos que possuem dois pares de lados correspondentes com a mesma medida e os ângulos formados por esses lados também com medidas iguais são necessariamente congruentes. E. Representamos a situação descrita no item D por L a L, lado, ângulo, lado. A situação L a L é um caso de congruência de triângulos? Explique sua resposta. Sim, pois nesse caso, triângulos serão necessariamente congruentes. 4. Em uma folha de papel sulfite, construa um triângulo com dois de seus ângulos medindo 60 e 40 graus. O lado entre eles deve medir 8 centímetros. Para isso, siga as instruções abaixo. Bom, mais uma vez, vocês vão seguir as instruções A, B, C, D e E, e aí vocês vão chegar até este triângulo aqui. Então, na letra F, ele vai perguntar para a gente: o que você pode concluir sobre dois triângulos que possuem dois pares de ângulos correspondentes com a mesma medida e os lados localizados entre esses ângulos também com medidas iguais? Dois triângulos que possuem dois pares de ângulos correspondentes com a mesma medida e os lados localizados entre esses ângulos também com medidas iguais são necessariamente congruentes. G. Representamos
a situação descrita no item F por ALA, ângulo, lado, ângulo. A situação ALA é um caso de congruência de triângulos? Explique sua resposta. Sim, pois nesse caso os triângulos serão necessariamente congruentes. 5. Os triângulos a seguir possuem dois lados medindo 7 cm e 5 cm, além de um ângulo não compreendido entre esses lados, de 30 graus. E ele vai pedir para que a gente preencha a nossa tabela. Então, aqui a tabela preenchida, a letra A. B. Os dois triângulos são congruentes? Explique sua resposta. Não, pois nem todos os elementos correspondentes são congruentes. C. O que você pode concluir sobre dois triângulos que possuem dois pares de lados correspondentes com a mesma medida e um par de ângulos correspondentes, não compreendidos entre esses lados, também com medidas iguais? Dois triângulos que possuem dois pares de lados correspondentes com a mesma medida e um par de ângulos correspondentes não compreendidos entre esses ângulos, também com medidas iguais, não são necessariamente congruentes. D. Representamos a situação descrita no item C por LLA, lado, lado, ângulo. A situação LLA é um caso de congruência de triângulos? Explique sua resposta. Não, pois nessas condições os dois triângulos não podem ser congruentes. O exercício 6. Considerando dois triângulos com lado medindo 5 cm, o ângulo oposto a esse lado medindo 60 cm e o ângulo interno medindo 50 cm. Vamos detalhar melhor esses lados nomeando os vértices dos triângulos. Então, nós temos aí os triângulos. A. Qual é a medida do ângulo B e do ângulo E? Então, 70 e 70. B. Qual é o lado do triângulo AB que está entre os ângulos A e B? De A até B. C. Qual é o lado do triângulo DEF que está entre os ângulos D e E? Então, reta DE. D. Usando as medidas dos ângulos, ele vai pedir para a gente determinar o caso. Neste caso, o caso ALA, e aqui tem um desenho dos triângulos para vocês. E. Os dois triângulos são necessariamente congruentes? Sim, o que pode ser justificado pelo caso ALA. F. O que você conclui sobre dois triângulos que possuem um par de lados correspondentes, como dita, os respectivos ângulos opostos a esses lados com a mesma medida e mais um par de ângulos congruentes também com medidas iguais? Bom, nós conseguimos observar aqui, esses triângulos são necessariamente congruentes. G. Representamos a situação descrita no item F por LAAO. Reparem que é lado, ângulo e o ângulo oposto. A situação LAAO é um caso de congruência de triângulos? Sim. 7. No quadro abaixo, faça um resumo dos 4 casos de congruência que você encontrou nos itens anteriores. Ilustre cada um deles no triângulos representados, lembrando que marcas iguais representam elementos com medidas iguais. Bom, vamos observar aqui. Reparem que nós temos as informações e a representação da tabela. Exercícios para casa. Vou pedir para que vocês façam a apostila páginas 348 a 362. Em caso de dúvidas, encaminhe um e-mail para duvidas8ano@conquistaanglo.com.br. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.